Olá, bem-vindo ao canal do pastor Evaí Cardoso, esse que vos fala. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, que me ouve, que me vê, e pode ser que você esteja na sua casa, na cozinha, pode ser que você esteja no quarto, ou em qualquer parte do cômodo. E nessa noite, nesse dia, nessa manhã, nessa madrugada, eu gostaria de fazer uma leitura de um salmo muito conhecido e de uma maneira muito interessante e diferente. É o Salmo do Pastor. O Salmo do Pastor é um salmo conhecido por muito. É o Salmo 23, escrito por Davi, o rei Davi, o rei de Israel. E o Salmo 23, em nossas Bíblias, nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu queria orar com você. Queria depois fazer uma releitura desse salmo de uma maneira diferente. Feche seus olhos. Acompanhe a oração. Soberano e eterno Deus, encontramos-nos neste dia em nossas casas ou em outro lugar que tu conheces que teu filho e tua filha se encontram. E queremos pedir que tu vá de encontro aos corações, às mentes, a cada um daqueles que nos ouve na manhã, na tarde, à noite, na madrugada. E pedimos, ó Deus, que seja o teu agir, o teu mover, que venha tocar em cada uma das mentes, dos corações que nos ouvem, em cada ouvido, para que ouçam somente a tua voz. Por isso, nesse dia, nós pedimos que tu toque com o toque do Espírito Santo de Deus na vida desse meu irmão, da minha irmã, desse homem e dessa mulher que me ouve, para que ele possa descansar em ti. Meu querido e amado amigo, meu querido e amada irmã, é possível que você já conheça esse texto, de algumas vezes você já ter ouvido em uma igreja, seja ela católica, seja ela evangélica. Pode ser que você também tenha ouvido esse texto desse salmo em um velório. Pode ser que você tenha ouvido em uma cadeia. É interessante que quando falamos desse salmo, falamos de um homem muito importante para a história de Israel. E o homem importante chama-se Davi, o rei Davi. O rei Davi compôs esse salmo em um dos momentos também muito difíceis de sua vida. Pergunto-lhe, como está a sua vida hoje? Como está a sua casa? Como está a sua família? Como estão os seus filhos? Como estão todos que moram no seu lar? Como está você? Certa ocasião, um determinado pastor fora fazer uma visita em uma cadeia. Ele era um capelão prisional. Um capelão é uma pessoa, em sendo um homem ou uma mulher, que estuda, que busca a Deus e se coloca à disposição para ser um instrumento de Deus usado aonde Deus o enviar. Eu sou um capelão. Gosto muito de hospitais, porque no hospital as pessoas estão atentas ao que se fala, e principalmente ao que se fala acerca da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus ela é consolo, a palavra de Deus ela é conforto, a palavra de Deus nos dá ânimo.
Então o pastor foi visitar uma cadeia. Eu, particularmente, não visitei nenhuma cadeia. Não conheço. Só ouço, só vejo nos jornais televisivos que os locais de cadeias são difíceis. Mas certa vez, o pastor encontrou jovens que estavam presos em uma determinada cela. E lá na cela havia alguns jovens com nomes interessantes: José, Elias, João, Mateus, Lucas. Eu não sei qual o seu nome. Deus o sabe, Deus o conhece, pois o nosso Deus nos conhece pelo nosso nome. O pastor, então, começou a distribuir algumas Bíblias para que aqueles meninos, aqueles homens que lá estavam, pudessem ler a palavra de Deus. E ele então começou, de uma maneira linda e bela, a recitar o Salmo 23. Todos que estavam naquela cela estavam aflitos e ouviram o pastor falar. Até que um menino, depois que o pastor havia terminado lindamente, belamente, a narrativa do Salmo 23, parou e disse: seu pastor, eu conheço o Salmo 23. E arrogantemente colocou e começou a falar novamente que o Senhor era o meu pastor e nada me faltará. E falou de uma forma veemente, porque verdadeiramente ele conhecia o texto do pastor. O pastor então faz-lhe uma pergunta dizendo: meu filho, qual a diferença entre o salmo do pastor e o pastor do salmo? O menino, sem saber dizer, respondeu ao pastor: eu não sei. Então o pastor disse: há uma grande diferença entre o pastor do salmo e o salmo do pastor. Nós temos a oportunidade então de conhecer o pastor dos salmos. Esse pastor está vivo, ele está aqui hoje dizendo para mim e para você: confie nele, porque ele é aquele que não deixará faltar nada na sua casa. Talvez você diga que você deseja muitas coisas, mas eu vou lhe perguntar nesse dia: faltou o café? Faltou o pão? Pode ser que você não tenha tomado aquele delicioso café que você gostaria, mas você tomou talvez um café, um leite, uma bolacha, um biscoito, uma torrada. Seja grato pelo que você tem, porque ainda que nós não tenhamos tudo que queiramos, mas Deus vai nos dar sempre aquilo que nós precisamos. E o Salmo 23 fala de um pastor que atende às nossas necessidades e não aos nossos desejos, porque ele é o nosso pastor. E se você quer conhecer esse pastor do Salmo, e não apenas o Salmo do pastor, abra seu coração. Eu quero orar com você e por você nessa noite. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, eis esse homem e essa mulher que me vê. Toca em seu ouvido para que compreenda a voz do Espírito Santo. Seja com a sua mente para que ele possa pensar que existe um Deus que o ama e que o guarda. Seja com seu coração para que ele possa sentir o teu agir, o teu mover e o teu toque. Seja com a sua casa, seja com a sua vida, seja com as suas necessidades básicas, o pão, o alimento, sua casa e o trabalho. E que ele possa também ser um homem grato, como assim o foi Davi, podendo dizer que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ainda que esse homem e essa mulher ande pelo vale da sombra da morte, ele possa ver a tua mão, o teu agir, o teu cuidado e o teu mover. Por isso, Pai, visita, renova, restaura, enche esse homem, enche essa mulher, como eles nunca foram cheios, pois é o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.